Agora sim está gravando. Meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso curso de Direito da Unopar, a nossa semana aberta de cursos, né? Nós vamos ter aí de quarta, no caso hoje, até sexta-feira, uma semana repleta aí de muito conhecimento, né, de temas que são atuais, que são importantes, que são relevantes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Marcos Vinícius, estou também como coordenador desde 2021.1 e estarei aqui com vocês nesse semestre, né, ajudando e auxiliando no que for possível, tanto no que se refere à coordenação, como também nas disciplinas que irei ministrar, tá? Mais uma vez, desejo a todos vocês sejam bem-vindas ao curso, e aqueles que estão aqui mais para conhecer a temática também sejam todos bem-vindos. Na noite de hoje, nós teremos a palestra com o nosso professor Pedro Igor, que tenho a grande alegria de tê-lo conosco aqui no nosso corpo de docentes, não é? Professor Pedro Igor Pimentel Azevedo, que é advogado, é professor e também gestor cultural. Ele possui especialização na área do direito do consumidor, não à toa que estará à frente da disciplina de direito do consumidor. Também atuou no PROCON do município de Xaramubim, nos anos de 2011 a 2019, e, além disso, já foi tutor, não é, de ensino à distância pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor, inerente ao Ministério da Justiça, e atualmente é presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB do Sertão Central e também membro da ACDCOM, que é a Associação Cearense de Defesa do Consumidor. Também redige artigos para revistas, jornais, blogs. Então, nosso professor Igor, que eu tenho a imensa alegria de tê-lo, né, como eu disse aqui, no nosso corpo docente, vai estrear nesse semestre aqui conosco. Eu tenho certeza que vocês irão se deleitar com o rico e farto conhecimento do professor Pedro. Como vocês viram, tem larga expertise na área do direito do consumidor, e não à toa ele vai falar hoje sobre a nova lei do superendividamento, o que você precisa saber. Então, tema importante, tema atual, ainda mais em época de pandemia, né? As relações de consumo se fragilizam cada vez mais, então é importante a gente entender esta temática numa perspectiva técnica jurídica. Professor Pedro, mais uma vez, seja muito, muito bem-vindo ao nosso curso de Direito. Passo-lhe a palavra. Professor Marcos Vinícius, boa noite a todos e todas aqui presentes. Primeiro, registrar a minha alegria e satisfação de compor, né, esse grandioso time, né, de professores e professoras da Pitágoras Unopar, dizer que é um prazer, uma alegria, né, fazer parte e compor, né, esse time e também dividir, né, essa função com você, que foi meu professor na graduação e por quem eu tenho absoluta estima e inspiração na docência. Então, eu espero poder retribuir essa confiança na qualidade das aulas e na rotina, né, enfim, em relação com os alunos e alunas da instituição. Dizer também que é um prazer, né, estar abrindo essa semana aberta do direito, né, nessa noite de quarta-feira, conversando sobre um tema que me é muito caro, né, que é o tema da defesa do consumidor, um tema, inclusive, qual, como o senhor bem falou, possuo uma atuação, mas antes da atuação eu possuo, na verdade, uma grande paixão, porque sou, de fato, um grande apaixonado pela defesa do consumidor, pela matéria, a disciplina, né, que trabalha esse tema tão importante, porque, como eu costumo sempre dizer, nós somos consumidores da hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir. Então, é importante a gente ter, né, minimamente o conhecimento do tema, da área, e, sobretudo, quando a gente trata, né, de situações como é que a gente vai estabelecer hoje, né, nesse nosso bate-papo, que eu espero que assim seja, não só uma palestra, mas que a gente consiga conversar e tirar dúvidas, e também que eu consiga aprender com as experiências e com os relatos, com o depoimento dessa turma que eu vejo aqui, que também é composta não só por alunos e alunas da instituição, mas também por amigos e amigas, pessoas que a gente trata, né, diariamente na nossa rotina, né, de Quixeramobinense e também aqui em todo o território do Sertão Central. Então, mais uma vez, eu gostaria, né, de saudar a todos e todas e dizer, né, que a gente vai ter hoje, essa noite, né, um bate-papo muito especial sobre essa legislação,
né, que é muito recente, embora ela tenha passado muito tempo sendo discutida, né, no Congresso Nacional, e também que vem, né, para trazer mais esperança também, olhando o aspecto social aos consumidores que estão, sobretudo, atravessando, né, esse processo de pandemia ainda, infelizmente, trazendo aí ainda algumas mazelas, não só sanitárias, mas sociais e econômicas a todos nós que estamos aí sobrevivendo, né, a esse momento. Então, já vou iniciar aqui uma apresentação que eu elaborei juntamente com a equipe que trabalha comigo, e aí eu já queria compartilhar e pedir para, posso até compartilhar, professor Marcos, também posteriormente, só pedir para confirmar se vocês estão tendo acesso visual à apresentação, professor, para poder eu já iniciar. Vocês podem confirmar se estão tendo acesso aí no microfone, professor Marcos, à apresentação, e aí eu já posso iniciar essa apresentação de hoje. Alguém pode confirmar pelo microfone? Sim, já está ok. Perfeito, professor, muito obrigado. Então, pessoal, como o próprio tema fala, a lei do superendividamento, que é a lei número 14.181 de 2021, sancionada ainda no ano passado, ela traz uma série de inovações que tratam sobre esse regime de oferta, contratação e negociação de crédito no Brasil. E ela é oriunda, é importante que se diga, do projeto de lei 3515 de 2015, portanto, ela tem uma longa trajetória, não só a partir do momento que iniciou a tramitação, mas anteriormente, quando ela passou a ser discutida, né, no seio do Poder Legislativo, e aí ela traz uma série de inovações sobre a negociação de crédito, possibilitando aos brasileiros e brasileiras a retomada, né, da sua vida ativa no comércio e conseguindo aí, enfim, retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e restabelecer o seu acesso, que é tão importante ao crédito, sobretudo nesse aspecto que nós vivemos hoje. Então, para fazer uma contextualização inicial, turma, eu gostaria de ressaltar que hoje, né, segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, nós temos aí, em média, mais de 60 milhões de pessoas endividadas, né? E essas pessoas, a maioria delas, infelizmente, são pessoas que se qualificam como superendividadas, que são aquelas que não conseguem, de forma alguma, pagar suas dívidas. Então, é importante que a legislação ela traga, essencialmente, a possibilidade de essas pessoas travarem a sua recuperação econômica, né? Porque, inclusive, segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a maioria dessas pessoas que se encontram em situação de superendividamento são mulheres, e mulheres que chefiam os lares brasileiros. Então, 45%, né, do número de pessoas que se encontram superendividadas são mulheres chefes de família e que precisam, de fato, retomar o acesso ao crédito para conseguirem subsistir e sustentarem suas famílias. E aí, como eu falei, de fato, já avançando aqui na nossa apresentação, após quase uma década, né, de tramitação perante o Congresso Nacional, em julho de 2021 entrou em vigor a Lei 14.181 de 2021, que é a chamada Lei do Superendividamento. Ela é uma lei histórica, né, que passou por uma série de debates, inclusive por um lobby muito grande das instituições financeiras para que não fosse aprovada, ou que, sendo aprovada, houvesse algumas sanções nos seus artigos, o que de fato aconteceu, mas objetivamente, ela altera o Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa lei de proteção contratual, inclusive uma legislação muito avançada, que carecia, né, dessa especificidade sobre o superendividamento, que trouxe essa possibilidade agora a partir da vigência da lei do superendividamento, e também ela altera o Estatuto do Idoso, né, e ela vai disciplinar aí, de forma muito inovadora, o regime de crédito ao consumidor. Lembrando que, segundo a classificação, e aí nós vamos ver, inclusive, aos alunos que me acompanharão na disciplina de responsabilidade civil e direito do consumidor, e dentro da classificação de vulnerabilidade, que, por exemplo, a doutrina trata, a partir do professor Paulo Valério da UPAI Moraes, da professora Cláudia Lima Marques, o consumidor idoso ele é considerado, por natureza, hipervulnerável, ou seja, há uma vulnerabilidade acentuada dentro do conceito de vulnerabilidade, porque vulnerável todo consumidor é, mas o consumidor idoso, o consumidor superendividado, ele é
ele é hipervulnerável, então, portanto, ele necessita de uma proteção maior do Estado em relação aos seus direitos. E o objetivo central da lei do superendividamento é combater, né, esse superendividamento, ou seja, proteger essas 60 milhões de pessoas que estão endividadas, e, sobretudo, as, em média, 30 milhões de pessoas que estão caracterizadas como superendividadas. Então, esse conceito de superendividamento, ele já nasce com essa incapacidade do consumidor de arcar com o pagamento de suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. Mais à frente, nós vamos trabalhar esse conceito de mínimo existencial, que ainda não está regulamentado pela legislação, mas que traz também uma proteção ao consumidor, porque garante que minimamente ele consiga, né, separar parte dos seus recursos, dos seus proventos, para subsistir. Então, o texto ele vai trazer novas regras, né, sobre a oferta e a contratação do crédito, trazendo mais segurança para o consumidor e inovando com a possibilidade de esse consumidor passar por uma renegociação judicial para poder, né, de fato, enfim, adimplir as suas dívidas de consumo. Isso nasce também a partir da constatação de que o Brasil, por muito tempo, protegeu muito mais as empresas, os CNPJs, do que os CPFs. A renegociação de crédito da pessoa jurídica, ela já existia há muito tempo e faltava, né, uma jurisdição, faltava uma legislação que trabalhasse especificamente essa capacidade do consumidor retomar o seu acesso ao crédito e, acima de tudo, liquidar dívidas de consumo. Então, por essa situação, muitos órgãos de defesa do consumidor, muitos militantes da defesa do consumidor passaram, né, a pleitear uma legislação que trabalhasse essa proteção direta ao consumidor superendividado, inclusive trazendo para o judiciário, né, a competência de tratar diretamente sobre essa possibilidade de renegociação das dívidas do consumidor. Então, trazendo objetivamente aqui algumas novidades que a legislação regula a partir da lei do superendividamento, nós temos, inclusive, alguns conceitos, né, que foram trabalhados a partir da legislação do superendividamento. Entre eles, o do próprio superendividamento, que a lei expressamente traz, a Lei 14.181, quando ela define como a impossibilidade manifesta de uma pessoa de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial. Ainda, né, e aí eu já venho para o conceito de mínimo existencial, ainda há, né, uma necessidade de regulamentação própria do mínimo existencial nesse patamar, né, que aí seja um valor que o próprio consumidor possa dispor para a sua própria sobrevivência, sem necessariamente comprometer essa quantia ao pagamento, né, ou enfim, a quitação de suas dívidas. Então, esse conceito de mínimo existencial, embora ainda não regulamentado legalmente, ele é uma garantia de uma quantia mínima, né, de renda do consumidor, que ela não seja utilizada para pagar suas dívidas, né? E essa medida, objetivamente, turma, ela tem a intenção de impedir que o consumidor ele contraia novas dívidas para poder pagar contas, que aí são contas básicas, como, por exemplo, contas de água, conta de luz, contas de alimentação. Então, ele garante minimamente, né, a existência, né, da possibilidade do consumidor separar parte do seu recurso para, enfim, conseguir garantir ali o pagamento de suas contas básicas e conseguir viver, mesmo que com esse chamado mínimo existencial. Como eu falei, a legislação necessita dessa regulamentação que está sendo discutida e traz também, né, um enfrentamento muito forte de lobby. Por exemplo, a Federação Brasileira dos Bancos, ela entende que esse mínimo precisa ser reduzido para que o consumidor possa comprometer cada vez mais, né, os seus rendimentos para adquirir os seus débitos, mas os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, os DECONs, entendem que esse valor ele deve ser estimado a partir do cálculo médio de despesas do brasileiro comum, garantindo, como eu falei, que esse consumidor possa honrar suas dívidas, mas também possa garantir minimamente a sua existência. Então, um outro ponto importante, né, que a legislação traz são as novas regras e diretrizes sobre a oferta transparente e responsável de crédito. Por muito tempo, e eu trabalhei
e órgão de defesa do consumidor bem sei, a maioria das reclamações que chegavam aos órgãos de defesa do consumidor eram, em sua maioria, de consumidores que não tinham acesso claro, preciso e ostensivo, como define, né, e obriga o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, na oferta transparente e responsável de crédito. Então, muitos consumidores, quando passavam a contratar empréstimos, não tinham as informações objetivas sobre as condições de pagamento, a forma de pagamento desses valores e as garantias que ele ofertava para poder ter acesso ao crédito. Foi muito comum, inclusive, que o consumidor, nesse processo, sobretudo anteriormente, a sanção, né, e a vigência da lei do superendividamento, contraísse uma dívida para pagar uma dívida anterior. Então, isso acabava virando uma bola de neve, comprometendo majoritariamente a renda, né, de consumidores, como eu falei no início, consumidores idosos, considerados hipervulneráveis, que muitas vezes, com um salário mínimo, tinham que comprar medicamentos, garantir o seu mínimo existencial e ainda pagar empréstimos que ou não eram feitos ou, quando feitos, não passavam pela transparência e a responsabilidade desse acesso ao crédito. Então, a legislação, ela, de forma inovadora, ela traz regras e diretrizes sobre essa oferta de acesso ao crédito ao consumidor. E aí eu acho que um dos pontos principais dentro da legislação do superendividamento é essa possibilidade de renegociação a partir da conciliação de dívidas em órgãos, né, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como PROCONs estaduais, municipais e as próprias defensorias públicas. E as próprias defensorias públicas que trabalham administrativamente essa proteção à defesa do consumidor. Então, imaginem só que o consumidor que muitas vezes buscava um PROCON tentando negociar uma dívida e não tinha aquela força ou não tinha aquela garantia de que o PROCON iria resolver a sua situação, ou poderia ajudá-lo a sanar ou a conciliar a possibilidade de renegociar uma dívida, que agora ele garante que a legislação garante que os PROCONs e DECONs conseguirão renegociar essas dívidas, inclusive porque as empresas, né, as instituições bancárias, principalmente, terão e deverão ter em seu âmbito coordenações que trabalhem diretamente esse campo de renegociação de dívidas com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E também, para além da renegociação administrativa, o Poder Judiciário passa também a ter essa possibilidade direta de conciliação e repactuação judicial das dívidas de consumo. Então, em 4 frentes, né, nós conseguimos perceber objetivamente, turma, que a lei do superendividamento, ela trabalha frontalmente essa relação com o consumidor endividado, com o consumidor superendividado, trazendo, né, legalmente, por força de lei, a garantia de que esse consumidor, de que essa consumidora consiga repactuar as suas dívidas, consiga retomar o seu acesso a crédito e consiga garantir minimamente a sua existência, mesmo tendo, né, que, com a facilitação dessa renegociação, quitar dívidas anteriores. Então, essa é a chamada recuperação judicial garantida, né, pela legislação do superendividamento. E aí, a gente elaborou alguns conceitos para trabalhar com vocês, e aí é importante que vocês fiquem atentos e, eventualmente, alguma dúvida, possam, ao final da nossa apresentação, debater conosco, compartilhar informações, ou mesmo situações que vocês tenham conhecimento, para que a gente consiga, de forma bem dialógica, conversar sobre esse tema. E aí, primeiramente, definindo o que é superendividamento, é essa, né, impossibilidade de pagamento de dívidas por um consumidor, né, sem que ele possa, e aí a legislação traz de forma muito positiva essa preocupação com o mínimo existencial. Então, esses critérios do mínimo existencial, como eu falei, eles ainda não foram regulamentados, aguardam regulamentação, mas minimamente já se desenha que eles sejam valores que consigam fomentar a possibilidade de um consumidor inadimplente quitar o seu débito, ou seja, limpar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e também garantir ali minimamente a sua existência. E, como eu falei também anteriormente, o objetivo da lei é combater essa desigualdade social trazida pela crise econômica do país e observada pelo número não só
de pessoas endividadas, mas também pessoas desempregadas, pessoas que foram atingidas, né, economicamente pela crise da pandemia da Covid-19. Então, nós percebemos, inclusive na nossa cidade, no nosso redor, no âmbito familiar, que pessoas que tinham empresas, que pessoas que trabalhavam com negócios, muitas vezes tiveram, né, que pensar em, enfim, buscar novos meios de conseguir, né, subsistir, e aí isso acaba possibilitando que essas pessoas, infelizmente, contraiam dívidas, e essas dívidas não sejam pagas, o que traz para esse consumidor, né, a qualidade de superendividado. Então, é importante, né, que a gente consiga entender esses conceitos para, inclusive, detectar, né, nas nossas relações sociais e afetivas essas possibilidades e orientar também, né, que é responsabilidade de todo cidadão, sobretudo aquele cidadão do mundo do direito, né, de orientar melhor a população acerca de seus direitos. Então, a quem a lei se aplica? Né? A lei ela traz esse fundamento, eu fiz questão também de separar essa fundamentação legal da legislação, que ela trabalha a pessoa, o consumidor, pessoa física, né? Que é aquele que está sujeito à oferta de crédito e em situação de superendividamento. A lei ela não é só repressiva, ela só não atinge aquele consumidor que já se encontra superendividado, mas ela também é uma lei preventiva, porque ela disciplina, como eu falei lá nas principais alterações, esse acesso ao crédito. Ela vai dizer para a empresa que fornece crédito, para a instituição financeira, que essa instituição ela precisa ter responsabilidade, precisa se enquadrar no que a legislação determina para que essa oferta ao crédito ela seja responsável e que ela consiga garantir minimamente que o consumidor receba aquele valor e consiga quitá-lo a partir de um consumo consciente, de um consumo responsável. Então, ela serve e é aplicável ao consumidor, e aí a gente destaca o consumidor pessoa física, né? E também ela é aplicável ao fornecedor que tiver créditos a receber do consumidor, em especial, como eu falei, as instituições financeiras, que deverão, né, estar atentas às novas regras e diretrizes para essa oferta do crédito. Então, não basta que aquele fornecedor queira receber um valor, queira destinar algum crédito ao consumidor. É importantíssimo que ele, ao destinar um crédito ao consumidor, ele saiba quais são os critérios que ele tem que obedecer e, ao repactuar dívidas que aquele consumidor eventualmente tenha, ele saiba quais são os direitos do consumidor quanto ao recebimento desse valor. Eu acho importante destacar isso, porque, inclusive, eu via situações, muitas vezes, em que o consumidor buscava o balcão de atendimento de um PROCON, por exemplo, do PROCON aqui de Xeranobim, onde eu já trabalhei, e o fornecedor que não tinha a obrigação de oferecer, inclusive, melhores alternativas a partir da lei do superendividamento, se negava a repactuar essa dívida e esse crédito com o consumidor, simplesmente porque ele não queria abrir mão de receber esses valores corrigidos e muitas vezes cobrados de maneira ou indevida ou abusiva, porque fora dos padrões legais de juros e multas que são impostos pela legislação. Então, agora, a partir da lei do superendividamento, todo aquele fornecedor que queira emprestar crédito ao consumidor ou tenha créditos ou valores a receber do consumidor, ele está obrigado a estar atento às regras que a oferta de crédito da lei do superendividamento preconiza. Então, basicamente, né, a gente vai tratar agora do que muda nesse regime de oferta do crédito. Né? Então, basicamente, de maneira objetiva, o fundamento jurídico, né, dessa oferta de crédito está lá no artigo 54b, que foi inserido com a lei do superendividamento, 54.6, 54d, do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer que a oferta de crédito ela deve ser feita de forma responsável. Na verdade, ela sempre deveria ter sido feita, mas agora, expressamente, legalmente, no Brasil, ainda peca muito por isso, né, por ter que expressar na força da lei algumas obviedades, mas agora, de forma responsável, o consumidor, o fornecedor, ele vai ter que ofertar esse crédito com validade de no mínimo 2 dias. O fornecedor, ele obrigatoriamente agora vai ter que avaliar a capacidade do consumidor de cumprir com o financiamento, deixando muito claro os riscos do inadimplemento, que era uma coisa que até então não ocorria, ou quando ocorria de maneira muito informal. O consumidor ele não tinha ali acesso às informações dos riscos do inadimplemento. Então, hoje a gente ainda vê muito fortemente, inclusive
no escritório de advocacia em qual eu atuo, muitas situações, inclusive, de busca e apreensão de bens e veículos, ou de despejos, né, de imóveis, por conta de consumidores que tiveram acesso ao crédito, mas não foram informados sobre os riscos do inadimplemento, que agora, como eu falei, com a pandemia, passaram a ter dificuldades de honrar, né, com prestações de suas dívidas, e aí acabam, eventualmente, tendo que perder esses bens que são colocados em garantia ao crédito. Então, ainda na oferta, deve ser muito claro, preciso e ostensivo, como preconiza o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o custo efetivo do empréstimo, a taxa de juros e outros encargos, que eram também tópicos que não eram trabalhados expressamente dentro da oferta, e o total de prestações, sem prejuízo das demais exigências previstas, né, em outras regulamentações. Mas, objetivamente, inclusive a lei de precificação que é de 97 traz, né, o consumidor ele vai ter acesso ao custo efetivo total do empréstimo, a taxa de juros e outros encargos, e o total de prestações as quais ele vai ter que arcar nesse contrato, nessa oferta de crédito que ele vai receber. Destacando também que o projeto original ele previa alterações nesse limite de crédito consignado, né, havendo aí uma minoração dessa margem que era ofertada de 40% para 35%, e a possibilidade, né, do arrependimento justificado pelo consumidor. É uma espécie de, também, como está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, direito de arrependimento. O consumidor ele poderia contratar o crédito e teria minimamente um prazo no qual ele poderia devolver o crédito sem necessariamente ter que pagar por esse crédito. Mas essas disposições, né, como o texto fala aqui, elas foram vetadas pelo presidente da República quando da sanção da legislação. Serão inovações muito importantes, porque, inclusive, há uma interpretação muito distante ou dissonante quando a gente limita o crédito consignado, né, e, de fato, houve nessa discussão, né, um arrefecimento muito grande dessa limitação de crédito consignado, e também trazendo essa possibilidade, né, que hoje só existe para compras feitas fora do estabelecimento comercial, que estão inseridas nesse contexto do direito de arrependimento, há a possibilidade de um consumidor usufruir-se, né, desse direito do arrependimento injustificado, mas isso foi vetado à época da sanção legislativa. Então, nós vimos o que muda na oferta de crédito. Vamos ver agora o que muda na cobrança de crédito. O Código de Defesa do Consumidor, vamos deixar claro, ele já trabalhava, né, de forma muito objetiva e muito protecionista, porque o Código de Defesa do Consumidor, acima de tudo, é uma legislação protecionista, a parte mais vulnerável da relação do consumo, que é o consumidor, obviamente. Então, ele já traz especificamente a impossibilidade de alguns tipos de cobrança consideradas abusivas ou vexatórias ao consumidor inadimplente. E agora, a partir da legislação da lei do superendividamento, ela dispõe que o consumidor ele não poderá cobrar, o fornecedor, na verdade, ele não poderá cobrar qualquer quantia que tiver sido contestada pelo consumidor quando a compra for realizada com cartão de crédito ou similar. Isso porque, inclusive, nós temos visto consideravelmente um aumento muito exponencial de compras, né, feitas de forma irregular, né, ou compras ou clonagem de cartão de crédito. Então, o consumidor ele pode imediatamente acionar a contestação dessas compras, e aí o fornecedor não poderá fazer como antigamente ele fazia, a cobrança mesmo em processo de contestação. Então, agora ele vai ter que suspender essa cobrança até que, de fato, haja a análise dessa contestação feita pelo consumidor. Então, ainda ela vai estabelecer que, quando houver fraude na utilização do cartão de crédito ou similar, o fornecedor não poderá dificultar a anulação da compra ou a restrição de valores indevidamente cobrados pelo consumidor. É importante deixar claro que essa prática ela já era especificada por algumas portarias, sobretudo do Ministério da Fazenda, mas que não havia ainda ali a legislação objetiva que trabalhasse essa impossibilidade de o fornecedor dificultar essa anulação da compra. Mas aí, a gente sabe que é prática comum e corriqueira, muitas vezes, o fornecedor jogar para a operadora de cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito jogar para o fornecedor essa responsabilidade. E agora, né, essa responsabilidade, que já era, de fato, solidária, passa a ser muito mais objetiva do fornecedor, que é quem, de fato, vai receber aquele crédito final pago
pelo consumidor, sobretudo nesses casos em que houver fraude na utilização de cartão de crédito ou similar, ou seja, há uma proteção maior, uma garantia maior de proteção ao consumidor. Na renegociação de dívidas de crédito, turma, a gente também sofreu alterações. E aí é onde nasce, no meu ponto de vista, o grande boom e a grande sacada da lei do superendividamento, que é, de fato, permitir que aquele consumidor consiga reestabelecer a garantia do seu crédito. É importante a gente trazer também para o lado econômico e para além também do lado social, que a possibilidade de se garantir que o consumidor consiga renegociar suas dívidas é uma forma também, turma, e aí eu sei que estou falando para alguns empresários, para pessoas que trabalham no comércio, de esses consumidores voltarem a contrair né, outras dívidas, mas que dessa vez eles tenham condição de arcar com essas dívidas. Porque, embora se diga muito, de maneira até, eu acho, injusta, que esses consumidores não pagam porque não querem, de fato existem aqueles consumidores que a gente conhece que são caloteiros, mas em sua maioria os consumidores que hoje estão em condição de superendividamento são consumidores que infelizmente por diversas outras situações não conseguem honrar suas dívidas e perderam seus empregos ou estão em situação de vulnerabilidade econômica, financeira, e isso impede que eles consigam objetivamente honrar os seus compromissos. Então, a gente precisa primeiro compreender que o consumidor superendividado nem sempre é um consumidor que teve ali a sua compra, ou que foi irresponsável no seu acesso ao crédito. Muitas vezes ele é um consumidor responsável, mas que ele, por uma série de outras questões, não consegue honrar as suas dívidas. Basta a gente trazer como exemplo, e aí eu também atuo na gestão cultural, aquele cidadão que é artista e que teve, infelizmente, que parar de realizar suas atividades em decorrência do isolamento social. Esse consumidor ele não pode ser dito, embora seja endividado, como consumidor irresponsável, mas, na verdade, é um consumidor que esteve impossibilitado, né, de realizar suas atividades laborais e receber por elas. Então, isso gerou ali um superendividamento para aquele cidadão que eu trago como exemplo, e ele é um cidadão honrado, disciplinado, que cumpre com suas obrigações, mas que se viu, né, por uma pandemia, ou seja, uma situação a qual ele não previu, impossibilitado de realizar suas atividades. Isso foi muito comum, né? O setor de serviços do turismo foi um setor frontalmente impactado, o último setor, que foi o primeiro setor que parou e é o último que está retomando, né? Então, há situações em que eu, inclusive, acompanho de perto, aquele consumidor ele não pôde honrar seus compromissos. Então, é importante que haja primeiro esse olhar por parte dos fornecedores, de que nem sempre ele vai estar lidando com um consumidor irresponsável, aliás, minimamente isso vai acontecer. Na maioria das vezes, são consumidores que tiveram, de fato, a impossibilidade, não com vontade, de honrar os seus compromissos. E, possibilitando a renegociação de dívidas, que era, né, a minha fala aí, quando iniciei a discussão desse ponto 5, ele vai jogar recursos que vai possibilitar que esse consumidor volte a ter acesso ao crédito e volte também, a partir do pagamento de suas dívidas, né, a uma circulação de crédito, possa voltar, inclusive, a fazer novas aquisições de produtos e de serviços, e isso vai possibilitar, de fato, que aquele consumidor volte a poder honrar os seus compromissos, volte a ter, inclusive, a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, e isso, economicamente, também possibilita que esses, inclusive, que esse nicho de consumidores, de 60 milhões de consumidores endividados, possam retomar a qualidade de consumidores ativos, né, com crédito limpo, e que consigam, de fato, investir e jogar dinheiro, né, em novos crediários. Então, isso vai minimamente trazer, né, novas possibilidades de desenvolvimento econômico. Então, nesse regime de renegociação de dívidas, o consumidor superendividado ele vai poder solicitar a renegociação de suas dívidas, tanto na via extrajudicial quanto na via judicial. Na via extrajudicial, ele vai poder trabalhar junto aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, os PROCONs, que Xeramobim tem um PROCON municipal, e a própria Secretaria Nacional do Consumidor, a Defensoria Pública, a promoção de conciliação, não só para a prevenção ao superendividamento, mas também
a repressão, ele vai poder renegociar as suas dívidas, ele vai poder trabalhar essa possibilidade na via administrativa para enfrentar esse sobreendividamento e conseguir, né, trabalhar e retomar o seu acesso ao crédito. Então, essa promoção da conciliação, de combate ao sobreendividamento, ela traz também a possibilidade de aplicação de medidas educativas, né, da educação para o consumo, que já é trabalhado no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º também, como direito do consumidor. Então, objetivamente, os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, os DECONs, a própria Secretaria Nacional do Consumidor, eles vão poder desenvolver políticas públicas que combatam, que previnam e combatam o sobreendividamento. E aí, o consumidor ele poderá também renegociar suas dívidas a partir do Poder Judiciário. Então, ele vai poder solicitar uma audiência de conciliação com os credores e, possivelmente, a fixação de um plano compulsório de pagamento. E esse plano compulsório de pagamento, ele é realizado pelo Poder Judiciário. A exemplo, por exemplo, de uma recuperação judicial de uma pessoa jurídica, o consumidor ele vai ter ali a possibilidade de desenvolver um plano para pagamento de suas dívidas. E aí, é importante a gente perceber que essas renegociações de dívidas de crédito, elas vão trabalhar algumas dessas dívidas, né? Não vai ser qualquer dívida que vai poder ser renegociada. E aí o texto expressamente traz, a partir, né, da regulamentação e da sanção da lei do sobreendividamento, que somente dívidas derivadas de uma relação de consumo envolvendo a pessoa natural poderão ser negociadas. Então, dívidas que não poderão ser negociadas, dívidas contraídas de má fé ou sem intenção de pagamento, e aqui sim a gente vai poder tratar daquele consumidor que de fato não honra seus compromissos e não gosta de pagar suas contas, que é o chamado, como eu falei, consumidor caloteiro, né? Então essas dívidas, elas comprovadamente, né, havendo má fé no consumidor, elas não poderão ser renegociadas. Dívidas referentes a bens e serviços de luxo, por exemplo, o consumidor, né, que compra, né, apartamentos no Alphaville, por exemplo, carros de luxo que são de alto valor, né, no qual ele, inclusive, tem ali, minimamente a certeza de que não vai conseguir fazer o pagamento desse valor, elas não poderão ser renegociadas. Créditos com garantia real, também obviamente, elas não poderão ser negociadas. Financiamento de imóveis, que inclusive fogem, né, o sistema financeiro habitacional, ele foge das relações de consumo, muitas das vezes, e o crédito rural, porque ele tem especificidade de legislação própria, então ele não vai poder ser incluído dentro desse rol da renegociação de dívidas de crédito. E mesmo assim, pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor aponta que, excluindo-se, né, essas 5 exceções que a lei traz, nós ainda temos 30 milhões de consumidores do Brasil que se encontram em sobreendividamento, sem falar nessas exceções que a legislação traz. Então, o legislador ele não estabeleceu, né, um valor mínimo, um máximo da dívida que pode ser renegociada, mas isso vai ser regulamentado, né, nos próximos meses, a partir, inclusive, do mínimo existencial. Mas é importante, turma, vocês entenderem, né, nesse processo, né, que aparentemente é um processo que garante ali, retira dessa possibilidade da lei do sobreendividamento essas 5 exceções, mas já existem legislações que trabalham, inclusive no crédito rural. Recentemente, o governo federal sancionou uma legislação que tem possibilitado a renegociação do crédito rural, inclusive com uma facilitação muito maior, inclusive, do que a própria lei do sobreendividamento. Então, embora sejam exceções, essas próprias exceções possuem regras e legislações específicas que garantem também a esse cidadão a possibilidade de renegociar esses débitos, embora não estejam aí inseridos enfim, no arcabouço que a legislação da lei do sobreendividamento traz. E aí, ainda avançando nesse tópico, o ponto 7 traz: o pedido de renegociação de dívida pode ser feito a qualquer momento. O fundamento dessa resposta está lá no artigo 104A, parágrafo 4º, do Código de Defesa do Consumidor também, né, inserido a partir da lei do sobreendividamento. Ele vai dizer que a renegociação ela é destinada somente a consumidores que estiverem em situação de sobreendividamento. E aí,
É importante destacar que o consumidor, para se descobrir superendividado, ele, quando chega aos órgãos de defesa do consumidor ou ao Poder Judiciário, ele vai passar por uma análise, e essa análise vai apontar minimamente se aquele consumidor, de fato, ele se encontra superendividado. Existem alguns critérios objetivos que vão definir esse nível de superendividamento, e a partir desse nível de superendividamento apontado pelos órgãos de defesa do consumidor ou pelo próprio Poder Judiciário, haverá a possibilidade de renegociação e também nascerá para aquele consumidor a possibilidade de quitar os seus compromissos. Então, o texto segue dizendo que o consumidor ele poderá refazer o pedido de renegociação depois de 2 anos contados da quitação de todas as dívidas envolvidas no plano de pagamento anterior. Isso serve também para aquele consumidor que já se inseriu nesse plano de renegociação, já quitou os seus compromissos e, mais uma vez, se envolveu em uma situação de superendividamento. Então, a lei traz também algumas limitações, né, de enquadramento do consumidor na qualidade de superendividado para poder fazer o seu pedido de renegociação. Então, ainda, as condições do plano de pagamento elas deverão ser cumpridas, né, somente se o consumidor não adotar medidas que agravem a sua situação de superendividamento. Então, é necessário entender também que há uma análise multidisciplinar, não só de um advogado, não só de um profissional do direito, que vai fazer essa análise, dizer que aquele consumidor se encontra superendividado ou que ele não deve ser inserido nesse plano de renegociação. Mas também, né, em uma análise multidisciplinar, o consumidor ele vai passar, inclusive, por um acompanhamento, né, uma análise de psicólogos, assistentes sociais, contadores, que vão definir, de fato, qual a melhor estratégia desse pedido de renegociação, sobretudo no âmbito do Poder Judiciário. E aí, se aquele consumidor se insere nesse plano de renegociação e mesmo assim ele continua a criar dívidas e aumenta, né, e agrava a sua situação de superendividamento, ele não vai poder ser inserido, ele, na verdade, vai ser excluído desse processo de renegociação, porque também é uma prática educativa. Ela vai ensinar o consumidor ele vai deixar muito claro para ele a possibilidade de ele, né, renegociando suas dívidas, conseguir se reinserir no mercado, mas a partir de um consumo consciente, de um consumo racional, a qual ele não volte mais à situação de endividamento anterior. E aí, algumas perguntas também que chegam a partir da legislação se dá em relação ao funcionamento da renegociação perante os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Primeiro, eu gostaria de dizer que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é uma política das mais importantes de todo o Brasil. Eu, como fui membro de órgão de defesa do consumidor, eu sempre participava de seminários, planejamentos, reuniões do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que foi fortalecido, inclusive, em 2014, com a criação da Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Então, a Política Nacional das Relações de Consumo, lá do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ela fortalece o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque ela garante que PROCONs estaduais, PROCONs municipais, órgãos de defesa do consumidor, associação de defesa do consumidor, consigam trabalhar minimamente a harmonização das relações de consumo de forma disciplinada, né, para que os PROCONs consigam ter o seu trabalho fortalecido e consigam trabalhar, embora cada qual com suas competências, vinculadas ora ao legislativo, ora ao executivo, ora ao judiciário, mas que com uma condução e uma organização funcional que, de fato, consiga atingir tanto o consumidor aqui do Ceará quanto o consumidor lá do Rio Grande do Sul. E essa rede é uma rede muito forte, que tem se fortalecido muito, inclusive através de associações, como, por exemplo, a Associação PROCONs Brasil, ou a própria ACDECON, que é a Associação Cearense de Defesa do Consumidor, que são entidades que se organizam para tentar trabalhar, né, o fortalecimento da defesa do consumidor. Então, a assistindo palestra. Opa! Posso continuar? Então, a lei estabelece que todos os órgãos públicos, né, que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como eu falei, a exemplo dos PROCONs, eles poderão, né, facultativamente, promover essa conciliação para a renegociação de dívidas e a prevenção do processo de repactuação de dívidas. Alguns órgãos já estão realizando essas atividades, sobretudo os órgãos de defesa do consumidor que funcionam nas capitais, então eles têm essa possibilidade de já renegociar essas dívidas e também
já trabalharam em processo de repactuação desses débitos. Essa conciliação, turma, ela vai ser realizada nos mesmos moldes da conciliação judicial, né, com uma audiência que envolve todos os credores, e esse órgão administrativo ele vai elaborar esse plano de pagamento. Então, no caso de haver um acordo, ou seja, uma concordância entre o devedor e os credores, serão estabelecidas ali as datas em que haverá a baixa dessas negativações do nome do consumidor e também, obviamente, o compromisso do consumidor de não adotar condutas que agravem essa situação de superendividamento. É claro que essa adaptação dos órgãos de defesa do consumidor à lei, né, e os detalhes sobre essa implementação das medidas, elas vão ser objetos de uma regulamentação posterior, mas já existem órgãos de defesa do consumidor trabalhando, né, em relação a essa frente de conciliação, de renegociação de dívidas e também de prevenção do processo de repactuação desses débitos. É importante destacar também que são formulários que são preenchidos, como eu falei, são análises que são feitas para garantir que esses consumidores consigam repactuar os seus débitos. E no aspecto, nós já vimos, administrativo, judicial, o fundamento também vai estar regulamentado pela lei do superendividamento. Né? Esse consumidor que se enquadra nessa situação de superendividamento, ele vai poder solicitar, caso não consiga administrativamente nos órgãos de defesa do consumidor, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a renegociação de suas dívidas perante o Poder Judiciário, e aí o juiz, né, a comarca, né, a jurisdição a qual o consumidor esteja inserido, agendará uma audiência de conciliação com convocação de todos esses credores. É claro que esses credores eles são listados, o consumidor ele vai ter que levar e apresentar comprovações de que, de fato, deve a esses bancos ou a essas instituições financeiras, e aí elas serão convocadas a conciliar com esse consumidor. Então, esse consumidor ele vai ser orientado, objetivamente, a apresentar um plano de pagamento, dizendo quais são, né, as condições desse pagamento, e aí esse prazo de quitação é de até 5 anos. E os credores que tiverem interesse vão poder formalizar um acordo para pagamento de suas dívidas. Outro ponto importante é dizer que não obrigatoriamente todos os fornecedores, todos os credores vão ter que aceitar esse plano de pagamento, mas objetivamente aqueles que aceitarem já poderão pactuar coletiva ou individualmente essa renegociação com o consumidor. Então, o consumidor ele já tem a garantia de que vai poder ofertar um plano de pagamento que aqueles credores vão poder aceitar, sendo na via administrativa ou na via judicial, e ele vai ter mais possibilidades, inclusive, de renegociar suas dívidas. Então, assim como na renegociação de crédito administrativa, na judicial ainda haverá uma regulamentação, mas, inclusive, o Fórum de Juízes já tem se reunido, né, que integra, inclusive, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para trabalhar aspectos práticos dessa renegociação judicial. E aí, como eu falei, tanto na via administrativa quanto na via judicial, o consumidor ele vai ter que apresentar um plano de pagamento. E esse plano de pagamento, ele está lá disposto no artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor, tanto no caput quanto no parágrafo 4. Objetivamente, esse plano de pagamento, ele vai ter que inserir um plano, né, uma proposta de quitação, na qual o consumidor ele vai ter um prazo legal de 5 anos para, enfim, finalizar esse pagamento. Então, para que esse acordo ele seja homologado, ele vai ter que indicar algumas condições, e as condições estão aqui postas, né? A medida adotada pelo credor para facilitar o pagamento da dívida, esse credor ele vai abater aí o valor dos juros e da multa, vai deixar cobrar só o valor principal. Então, qual é o critério definidor dessa renegociação? Está listado aí. A data em que será providenciada a exclusão do consumidor do banco de dados cadastrais de inadimplentes. É muito comum me perguntarem se a retirada do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, inclusive independentemente da lei do superendividamento, se dá somente após a quitação integral do débito. Na verdade, a legislação do Código de Defesa do Consumidor, ela diz que esse prazo deve ser de 5 dias após o pagamento da primeira prestação, do primeiro valor acertado para a renegociação dessa dívida. Então, dessa mesma forma, a renegociação de crédito a partir da lei do superendividamento,
ela vai definir qual vai ser o prazo ou a data, né, especificadamente ali no termo, no plano de pagamento, em que o consumidor terá o seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito. Isso tudo porque, cabalmente, obviamente, todo consumidor que vai renegociar o seu crédito, ele tem a intenção de ter o seu nome limpo, né, de ter o seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Vai ter a referência expressa à extinção de ações judiciais em curso. Tem sido cada vez mais comum que essas empresas, né, fornecedoras ou prestadores de serviço, ingressem com ações judiciais de cobrança em relação aos seus credores, aos consumidores que estão endividados em relação a essas empresas. Então, objetivamente, obrigatoriamente, o plano de pagamento ele encerra a existência dessas ações judiciais, elas terão que ser baixadas a partir dessa renegociação, e ela também traz para o consumidor o compromisso de se abster de qualquer prática ou conduta que possa agravar a sua situação de superendividamento, como, por exemplo, contrair novas dívidas, como, por exemplo, enfim, não organizar e não cumprir o seu plano de pagamento. Então, são obrigações que o consumidor vai ter que ter para que o seu plano de pagamento seja homologado. De outra forma, se esse consumidor, embora ele tenha feito um plano de pagamento, mas ele não esteja cumprindo com esse acordo, o fundo credor também vai poder tomar as providências administrativas e ou judiciais para garantir o recebimento dos valores que estão em abertos. Outro ponto importante é saber se a participação desse credor na audiência de conciliação é ou não obrigatória. É importante destacar que, embora a lei do superendividamento traga, né, essa possibilidade de renegociação, ela não pode ser forçada ou ela não pode ser obrigatória. O consumidor, o credor, ele vai ter que participar, mas ele vai, e caso ele não participe, ele vai ter que justificar a sua ausência, né, sob pena de a cobrança ficar suspensa, né, e os juros serem interrompidos e, ao final, o pagamento da dívida ficar sujeito ao plano compulsório fixado pelo juiz, caso necessário. Ou seja, é uma oportunidade também, e aí a gente precisa fazer também esse olhar para o credor, de que aquele credor consiga restabelecer também o seu patrimônio, ou restabelecer o seu crédito, porque também ele vai precisar, já que ele vendeu ou prestou um serviço, receber por esse serviço. Então, é interesse mútuo, tanto do consumidor quanto do credor, do fornecedor, restabelecer tanto, né, a possibilidade de continuar a estar inserido positivamente no mercado de consumo e também receber pelo serviço prestado ou pelo produto vendido. Então, caso esse fornecedor, credor, não participe da audiência de conciliação, não justifique a sua ausência, ele vai ter a possibilidade de cobrança suspensa, ele vai ter os juros de mora interrompidos e ele pode ter que, enfim, ser imposto a ele esse plano compulsório fixado pelo juiz sem qualquer negociação prévia, caso seja necessário. Ou seja, aos fornecedores, aos credores, é importante que se sensibilizem com a legislação e procurem, de toda forma, auxiliar os consumidores na renegociação de suas dívidas. Todos os credores devem concordar para que haja um acordo na audiência, foi o que eu falei anteriormente. Não, no entanto, se o credor não quiser, ele não está vinculado a aceitar o plano de pagamento e os demais credores não serão prejudicados. Ou seja, se o consumidor deve ali a 3 ou 4 instituições financeiras e dessas instituições financeiras apenas uma não aceita o plano, a proposta apresentada pelo consumidor, as outras 3 não serão atingidas ou não serão prejudicadas. Inclusive, o próprio consumidor não será prejudicado, porque ele vai poder pactuar com essas 3 empresas, que eu trago no exemplo, e deixar em aberto a possibilidade judicial de renegociar ou de resolver esse débito a partir da outra empresa, do outro credor. Objetivamente, também com mais uma pergunta, o que acontece se o credor não aceitar a proposta, não tiver nenhum acordo de audiência? Ele vai poder deixar de aceitar a proposta, mas, como eu falei, ele estará sujeito à repactuação judicial da dívida, né? E aí o consumidor vai poder solicitar a instauração dessa repactuação judicial e ela vai ter um efeito geral sobre todos os credores, né, que não aceitarem um acordo ou que não comparecerem à audiência de maneira injustificada.
né? Então, esse credor, ele vai ter que juntar documentos e apresentar uma resposta em 15 dias, ou seja, se instaura um processo administrativo, e aí, depois disso, o juiz ele vai atendendo a esses critérios de possibilidade, respeitando, como eu falei lá no início, turma, o mínimo existencial desse consumidor e o seu plano de pagamento. E também, objetivamente, o valor atualizado da dívida, né, incluindo juros, mora, daquele credor, para pagamento das dívidas que não forem incluídas em acordo. O juiz ele vai poder fixar, né, o chamado plano compulsório para garantir o recebimento desse pagamento pelo credor, respeitando o mínimo existencial. O que acontece com o crédito no plano compulsório? Ou seja, o plano compulsório é esse último exemplo que eu trouxe do consumidor, do credor, que não compareceu à audiência, não aceitou o acordo e está sujeito a uma decisão judicial. Ao fixar, então, o plano compulsório, conforme estipula aí o artigo 104b, né, trazido para o superendividamento, o magistrado ele vai poder rever cláusulas do contrato, né, se houver de fato algum contrato, e reajustar esses encargos e também remanejar datas de pagamento, né? O valor compulsório, então, ele vai ter que preservar o valor principal do crédito, né, obviamente com a correção monetária justa, e também possibilitar que o prazo de liquidação da dívida ocorra em no máximo 15 anos, ou em no máximo 5 anos, com o pagamento da primeira parcela em até 180 dias, dando também ao consumidor uma margem de tempo para que ele consiga se programar e fazer esse pagamento. Outro ponto importante a renegociação das dívidas, ela afeta os protestos de títulos, negativações ou ações judiciais em curso. Isso se define em 3 hipóteses. Como eu falei, a gente está resumindo aqui. Se o credor ele deixa de comparecer à audiência e não justifica a sua ausência, esse crédito ele pode ficar suspenso, né? E aí isso causa também a suspensão de protestos, negativações e ações judiciais que estejam discutindo esse débito. Isso está lá no artigo 104A, inovação trazida pela lei do superendividamento. Se na audiência for acordado um plano de pagamento, deve constar a data exata, como eu falei, que os protestos ou as negativações serão baixadas pelo credor. Também faz parte do plano de pagamento. No caso da fixação do plano compulsório, em último caso, uma medida tomada pelo Poder Judiciário, não há nenhuma previsão de baixa de protestos e apontamentos e extinção das ações judiciais em curso. Eles poderão ainda permanecer mesmo com esse plano compulsório, porque inclusive uma garantia do credor de que, não havendo pagamento por parte do consumidor, ele possa continuar manejando ali as ações, né, e os protestos para poder garantir, né, o pagamento do valor devido. E aí eu trago aqui, né, já caminhando, né, para o nosso debate, um resumo dessa fase administrativa da renegociação de crédito. O consumidor superendividado, ele vai poder procurar um outro órgão de defesa do consumidor para poder promover a audiência de conciliação para a elaboração desse plano de pagamento, além das medidas, obviamente, de educação financeira. Se a conciliação for frutífera, ele vai encerrar a controvérsia e passará a executar esse acordo inserido no plano de pagamento. Se ela não foi frutífera, o consumidor vai poder optar pela via judicial, mas ainda estamos na via administrativa. Chegando, né, não havendo acordo na via administrativa, a fase judicial da renegociação de crédito, em resumo, nós temos um consumidor superendividado que não obteve êxito na resolução do seu conflito no PROCON, ele vai pedir ao juiz para agendar a audiência de conciliação, reunindo todos os credores, e vai elaborar um plano de pagamento das dívidas em até 5 anos. Se o credor aceitou o acordo, qualquer credor vai poder formalizar esse acordo sem a ausência, sem a anuência, inclusive, dos demais credores. Se o credor não fizer acordo, o crédito dele vai poder ser repactuado pelo juiz no futuro, a pedido do consumidor, como eu falei, de forma compulsória. Se o crédito não participar, se o credor, na verdade, não participar da conciliação, o crédito vai ficar suspenso e não será priorizado caso o juiz fixe, né, um plano de pagamento, como eu falei, compulsório. Se o consumidor, nesses 2 últimos casos, ele pediu a repactuação da dívida judicial, o juiz vai chamar os credores para se manifestarem e rever o crédito e as condições de pagamento, fixando o chamado plano compulsório.
consumidor continuou sobreendividado, ele só vai poder refazer o pedido de repactuação depois de 2 anos, esse é o prazo legal da quitação desse último pagamento. Se ele não pediu a repactuação judicial da dívida, o credor vai poder, né, cobrar o seu crédito livremente, aí, dispondo de meios administrativos e judiciais para poder obrigar, né, determinar que esse consumidor pague um valor devido. Né? E aí a gente vai trazer aqui minimamente algumas questões e conclusões a respeito desse tema, mas é para dizer, né, que essa lei trouxe diversas inovações relevantes no âmbito do direito do consumidor e tem um potencial de representar esse importante referencial no mercado de crédito. Então, alguns pontos, turma, precisarão ser elencados. Eu vou passar rapidamente dizendo que o consumidor ele vai poder requerer, né, de que forma a conciliação da repactuação da sua dívida. Estando infrutífera essa conciliação, de que forma o consumidor vai poder requerer a abertura do processo por sobreendividamento. É necessária a presença de advogado para atuação nessa renegociação? Existe algum requisito para que seja aberto o processo por superendividamento? Qual é o valor mínimo ou máximo dessas dívidas? Qual é o percentual de credores remanescentes? A renegociação ela já pode ser feita para dívidas contraídas antes da sua vigência ou a partir de agora? A renegociação da dívida afeta a prescrição do direito de cobrança do crédito? São alguns pontos que a legislação ela ainda está em aberto para trazer, mas eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir oportunizar que esses credores, né, consigam, que esses consumidores consigam restabelecer o seu crédito, restabelecer o seu nome no mercado e, a partir disso, conseguir injetar, inclusive, mais recursos na economia brasileira e, sobretudo, trazer para esses consumidores, aí eu acho que onde nasce majoritariamente, professor Marcos Vinícius, a importância da legislação é garantir a dignidade da pessoa humana e possibilitar que esses consumidores, mesmo endividados, mesmo em situação de vulnerabilidade financeira, possam restabelecer o seu direito de ir ao mercado, de, enfim, retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e de garantirem que o seu nome esteja novamente fora da lista de devedores ou fora das restrições que a gente sabe que as dívidas trazem. Então, em geral, em resumo, eu sei que a gente falou muito rapidamente de todo esse processo, uma legislação que ela traz ali alguns apontamentos que ainda precisam ser regulamentados, como a gente citou, mas, objetivamente, ela garante o restabelecimento do consumidor, a dignidade da pessoa humana e também aos direitos básicos elementares que o Código de Defesa do Consumidor já preconiza. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, né, deixar o espaço aberto para eventuais dúvidas e debates, e mais uma vez agradecer à casa, né, pela possibilidade de abrir essa Semana Aberta do Direito, né, com esse tema tão fundamental que é o sobreendividamento. Muito obrigado, professor Marcos Vinícius, muito obrigado a todos e todas pela atenção. Professor Igor, parabéns pela explanação, muito segura, não é muito didática, por assim dizer, trazendo aí vários pontos extremamente importantes, relevantes. A gente vai fazer um momento agora de interação com o pessoal, e aí eu já peço mais uma vez, não é, como bons anfitriões, como boas anfitriãs que nós somos, que nós possamos ligar as câmeras. Agradeço desde já a Soraya, vou já passar para ti, Soraya, para você fazer a pergunta, o Wagner, o Mário também está aqui com a câmera ligada, e os demais que possam também nos ajudar nesse momento de interagir aqui com o palestrante. Ao final, eu quero fazer uma foto aqui com todos vocês, não é? Para registrar esse momento. Mas, antes de passar a palavra para as perguntas, eu quero comentar aqui alguns pontos que me parecem bem interessantes, que o professor Pedro trouxe de forma muito oportuna, não é? Essa lei do superendividamento, quando ela trata, por exemplo, do mínimo existencial, a gente vai tratar disso lá na disciplina de Teoria Geral do Direito Constitucional, que é uma das teorias básicas e que está atrelada à ideia de dignidade da pessoa humana. E isso serve não apenas para as relações de consumo, e que bom que agora ela está prevista nas relações de consumo, porque ela traz a ideia de que existe ou de que existem direitos básicos que não poderão ser, num certo nível, deixados de ser atendidos.
Então, aquele mínimo existencial não pode ser desrespeitado. Então, o consumidor, principalmente aquele que está numa situação de superendividamento, obviamente ele não consegue exercer a sua dignidade por estar com o crédito restrito na praça, com seu nome negativado e uma série de situações. E, obviamente, quando alguém contrai algum tipo de crédito, todos nós somos consumidores, a priori não é pensando em não pagar. Não é claro que tem alguns especialistas nisso, mas a regra geral é que as pessoas têm algum tipo de intercorrência no caminho, perdem o emprego, alguma situação que acaba dificultando que ele honre aquelas prestações inicialmente contraídas. Não é? Então, é uma situação que realmente é importante, porque ela visa, como o próprio nome dá a entender, garantir um núcleo básico, né? Um mínimo existencial aqui nas relações de consumo. E aí o professor Pedro foi muito relevante, foi muito também oportuno. Tem um microfone ligado, pessoal. Peço que nesse momento deixe o microfone desligado e aí, ao final, a gente faz as interações, tá bom? O professor Pedro também falou sobre a questão de que todos nós, consumidores ou fornecedores, em última ratio, em última análise, somos consumidores, né? E, às vezes, o empresário, o comerciante, não é? Empresário, que eu gosto de uma definição, viu, Igor? Tem uma definição informal que não está nos manuais de direito que conceitua empresário. Não sei se você conhece, que é aquela que é reproduzida pelo grande poeta contemporâneo Zé Cantor, onde ele define empresário como aquele que trabalha o dia inteiro e paga os funcionários. Quem sou eu? O empresário, né? Mas, brincadeiras à parte, às vezes o empresário acha que não tem relevância, não tem importância essas questões envolvendo o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei extremamente protecionista para o consumidor, mas quando, na realidade, o fornecedor, ele também é consumidor, porque ele precisa dos insumos, e aí ele estará na condição de consumidor para poder, não é, realizar a sua atividade econômica. Então, todos nós somos consumidores, daí a importância de nós conhecermos os nossos direitos, não é? E, nesse sentido, a lei do superendividamento, ao estabelecer essa questão do mínimo existencial, parece que ela vai muito bem, né? Então, parabenizo pela explanação, pela forma didática com que trouxe esse tema, que é muito importante, né? Já vejo aqui vários rostos na tela, fico feliz, muito obrigado por interagir conosco. Jáfia, Jair, Soraya, Alexandre, Wagner, Mário, Anderson, Leonardo, são alguns dos que eu vejo aqui. E, meus queridos, eu vou agora repassar para que vocês possam fazer as perguntas, tá? A Soraya levantou a mãozinha. Soraya, qual é a tua pergunta? Ok. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas, o Pedro Igor. Pessoa muito querida, né? Já bastante conhecido. Como é que vai? Bem, eu fiquei na dúvida Eu queria fazer 3 pequenas perguntas. Primeiro, você só pode renegociar contratos ativos ou só contratos vencidos? É uma pergunta. Segundo, o que diz a lei, né, do consumidor, que protege geralmente o consumidor, né, é o que a ideia que a gente geralmente tem, em relação aos bancos? Por exemplo, um exemplo, o banco ele chega para você, faz uma negociação de que você tem um carro, estamos dando uma promoção, você vai ter um desconto para você quitar, e você quita o carro, né? Você paga, fica tudo numa boa, feliz para você, e você fica muito feliz. Só que, quando você vai solicitar um outro serviço ao banco, por exemplo, um cartão de crédito ou um cheque especial, o banco chega e diz para você, olha, nós já lhe demos um benefício. Para você ter um cartão de crédito ou um cheque especial, você teria que pagar aquela diferença que você pagou no carro, entendeu? Isso é correto? E terceira pergunta, por exemplo, em relação a isso, o banco ele tem o poder de estar lhe restringindo internamente depois que você quita, porque que eu saiba, né, quando você paga uma dívida, você faz um acordo com o banco ou qualquer entidade, a partir dali, quando você pagou, logicamente, pelo Código Civil, você não tem mais dívida alguma. Mas no banco fica lá restrito, tanto que você não consegue pegar um cheque especial, você não consegue pegar um cartão, porque eles dizem que está lá restrito ao banco. Isso é correto? Pronto, são meus questionamentos. Muito obrigado, Soraya. Inclusive, aí, só para complementar essa questão última que a Soraya trouxe, é muito interessante, porque, infelizmente, é uma prática que a gente percebe muitas vezes
quando se trata de financiamento de veículo, né? A pessoa compra um veículo, os juros geralmente são muito extravagantes, e aí o consumidor entra com ação revisional na justiça, consegue quitar, etc. e tal, mas depois, se ela pretende adquirir um novo veículo e fazer um financiamento, embora não tenha nenhum tipo de restrição mais no nome dele, as empresas, não é? As financeiras, geralmente, têm ali uma prática abusiva de fazer uma restrição interna e, às vezes, até compartilhando essas informações com outras instituições, não é? Então, é realmente uma situação complexa, mas que eu deixo agora para o nosso professor Igor. Igor, fique à vontade. Olá, Soraya, boa noite, né? Prazer encontrá-la aqui, espero que esteja bem, enfim, espero que a gente possa compartilhar mais momentos, né, de aprendizado, de troca de ideias como esse. Né? Em relação à sua primeira pergunta, né, a lei do superendividamento, ela tanto protege, né, aqueles e garante a possibilidade de repactuação de contratos antigos, ou seja, que já estejam vencidos há certo tempo, quanto ela traz também a possibilidade de o consumidor negociar contratos ativos, né? Mas é importante destacar que a lei, ela primeiro preconiza a possibilidade, aliás, a necessidade de uma análise desse crédito para que consiga se identificar e caracterizar aquele consumidor como superendividado. Não basta que ele tenha uma dívida e esteja sem condições de pagar. É importante que ele, e fundamental, tenha ali um arcabouço de débitos e esses débitos estejam dificultando, inclusive, a possibilidade de pagamento a partir, né, de credores que não estejam aceitando as condições desse termo ou que mesmo o consumidor não tenha a mínima condição de fazer esses pagamentos. Então, a dívida por si, ela, independentemente de ser ativa, atual ou antiga, ela vai poder ser inserida, né, nesse plano de renegociação. Mas é importante que, antes de tudo, né, condição, inclusive sine qua non, o consumidor tenha esse reconhecimento de ser um consumidor superendividado. Essa é a questão primeira que é analisada tanto na via administrativa quanto na via judicial. Em relação à segunda pergunta que você me traz, que eu acho, inclusive, que é uma pergunta muito feliz, porque, de fato, é uma prática extremamente corriqueira, né, de um banco ofertar ali uma repactuação da dívida e muitas vezes condicionar, né, a repactuação dessa dívida à repactuação de outras dívidas ou mesmo, né, quando o consumidor renegocia uma dívida para ele contratar de novo um outro serviço, ele tem que pagar ou essa diferença ou eventualmente pagar um valor a mais porque ele estaria ainda negativado, que parece um pouco com a pergunta 3 que eu respondo a seguir. É importante destacar, né, que essa prática, né, de condicionar a aquisição de um produto, porque não deixa de ser a aquisição de um produto a partir do fato de que seja uma negociação, se insere, né, na definição de venda casada. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 39, inciso 1º, ele já vai definir essa prática como venda casada, condicionando a aquisição de um produto a aquisição de outro e também trazendo para a interpretação da renegociação de dívida, renegociando uma dívida e condicionando essa renegociação a outra renegociação ou mesmo uma dívida já renegociada ao pagamento de eventual diferença para a aquisição de um outro serviço nessa instituição bancária. E aí, trazendo o paralelo da sua terceira, do seu terceiro questionamento, também existe hoje, né, essa análise de scores, como eles gostam de chamar, né, dessa pontuação que o consumidor tem, e aí, embora ele não tenha mais nenhuma restrição em seu nome, há ali, né, uma impossibilidade de contratação de crédito, ou mesmo uma limitação do valor desse crédito, porque ele já esteve devedor em outro momento. É óbvio, né, que há, de certa forma, um desrespeito ao consumidor, porque ele não tem mais qualquer restrição objetiva, né, que é aquela restrição feita, né, no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Serasa, mas há uma limitação interna do banco, e aí muitas vezes os consumidores que chegam aqui ou que provocam o judiciário por situações como essa, exigem ali comprovantes de que há alguma restrição interna e os bancos não apresentam, que é outro agravante, mas eles se baseiam, né, nessa pontuação que o próprio Serviço de Proteção ao Crédito cria para dizer que aquele consumidor, em tese, não é de confiança. A lei do superendividamento, ela traz, ainda que não regulamentada, essa possibilidade de essa situação, inclusive, ser
colocada no plano de negociação. Porque aí, como o plano de negociação é um plano que há expressamente a indicação de algumas cláusulas que são obrigatórias nesse processo, Soraya, obviamente, essa cláusula pode estar inserida nesse processo de renegociação. Existem consumidores que querem simplesmente negociar suas dívidas sem a intenção de contratar novamente com essas instituições financeiras ou mesmo de fazer empréstimos ou contratar alguns serviços com as instituições bancárias. Mas, em linhas gerais, o consumidor ele quer, obviamente, pagar uma dívida para poder, em necessitando, contrair outra. Então, nesse plano de renegociação, essas limitações de crédito, né, por uma pontuação, ou mesmo que estejam fora da negativação, poderão ser discutidas e convencionadas, lembrando-se também que o fornecedor ele não pode limitar injustificadamente o crédito ao consumidor. Espero ter... Até porque, só para concluir, até porque, no caso, eu não estava com a dívida. O banco que me ofereceu, né, esse desconto para quitar o carro, eles estavam numa promoção, e eu fiquei toda feliz, lógico, né? Só que quando passou-se algum tempo, eu fui solicitar um cartão de crédito, né, ou um cheque especial, e o banco falou que por conta desse crédito que eu havia recebido, né, do banco, eu não poderia, a não ser que eu pagasse o valor. Diz que graça tem isso, se for para pagar, eu vou abrir conta em outro banco, entendeu? Eu tenho conta nesse banco. Mas assim, eu não coloco mais nada lá. Eu tenho em outro banco que eu tenho um cartão e tenho tudo. Mas eu achei assim que isso é errado, porque eu sei que eu já li em alguma coisa no Código Civil que fala sobre isso, que não pode haver essa restrição. Até tanto é que se você entrar no registrato, né, do Banco Central, lá tem tudo que você, contas que você abriu, empréstimo, consignar, tudo que tem lá, não consta nada no Banco do Brasil, mas internamente, no registrato não consta nada, mas no Banco do Brasil, né, tem essa, lá no bem escondidinho, de que você não pode, porque você já ganhou este benefício, entre aspas, né? É como se fosse não, né? Me parece que é claramente aí uma prática abusiva, né? Uma prática abusiva porque você traz ali uma sanção ad eterno, uma sanção eterna por uma situação pretérita, né? Então, é como se o consumidor, pelo fato de ter falhado em um momento, ele nunca mais pudesse ter restabelecido a sua dignidade financeira, por assim dizer, perante essas instituições, né? Obrigado, Soraya, pela participação, sempre muito relevante. Meus queridos, muito melhor agora, olha que coisa linda, obrigado, Adam, por ter ligado a câmera, Mário já estava, Anderson, Jair, Soraya, meu caro Alexandre, Matheus, Wagner, coisa linda, vamos tirar já, vamos bater um retrato, é o novo, já, vocês não são dessa época não, mas a gente vai bater um retrato já. Enquanto isso, alguém mais tem alguma pergunta? Se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho uma pergunta aqui no ponto. Pergunte, professor. O Janderson, um abraço para o Janderson. O pessoal está tímido aqui, eu vou perguntar. Professor Pedro, e aquela prática que existe muito comumente no interior, geralmente naqueles barzinhos onde o pessoal vai tomar umas, vai tomar outras, aí acaba se empolgando, não paga, aí o rapaz coloca ali, né, já que ele não paga, ele adota uma dessas práticas, como eu posso dizer assim, um tanto quanto heterodoxas, não é? Ele ou coloca lá o mural dos veacos, ou contrata um carro de som, não é? Para dizer, fulano de tal, venha me pagar, não sei o quê. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, professor? Professor, o Código de Defesa do Consumidor veta expressamente, né, a prática da cobrança abusiva, vexatória ao consumidor. Inclusive, existem casos assim, pitorescos, a minha amiga Soraya, né, deve lembrar que em Xeramobim, né, de programas de rádio que cobravam, né, e apresentavam... Não acredito, é sério? Os bons e velhos recados, né? Eu já vi, inclusive, processos judiciais em trâmite no fórum, né, que diziam ali os recadinhos, né? Fulano de tal, a loja tal, convida você a comparecer para tratar de assuntos, né, de seu interesse. Então, acabava que isso virava, né, um constrangimento muito grande a esse rol de fornecedores, de consumidores, e isso, né, é vetado, objetivamente, pelo Código de Defesa do Consumidor como uma prática, né, vexatória, uma prática que traz ali para o consumidor, né, um constrangimento que se enquadra e se assemelha também a cobranças
né, abusivas, ou seja, em demasia, e também cobranças, né, em momentos, né, de descanso, de repouso daquele consumidor ou no seu local de trabalho. Então, a exemplo, né, desse consumidor que cobra lá e apresenta lá na lousa do bar, né, ali com o giz da sinuca escrito, professor, né, a lista dos devedores, né, do mês, do bar, ou mesmo da loja de crediário, que manda na rádio a lista, né, daqueles consumidores que devem, por assuntos de seu interesse, comparecerem, né, àquele comércio, caracteriza-se, como você bem falou, como práticas abusivas que são proibidas e que, inclusive, né, como eu falei, né, havendo ali, né, a comprovação de que isso de fato aconteceu, nasce para o consumidor a possibilidade de ter ali uma reparação pelos danos morais sofridos, né, a esse respeito. Essa notícia é uma notícia que não agrada a um de nossos alunos, né? Um de nossos alunos, que eu não vou dizer o nome, tem um comércio, certa vez a gente falando sobre isso, e a gente falando sobre dignidade da pessoa humana, que essa seria uma prática abusiva, que não pode. Ah, rapaz, esse homem ficou triste, chateado, sem vontade de cantar uma bela canção, não é? Um tanto quanto decepcionado por não fazer esse tipo de cobrança, né? Mas realmente não pode, aí, pela legislação consumerista, pela legislação constitucional, realmente é uma prática que fere a dignidade da pessoa humana, gera constrangimento, não é? Não apenas essa, mas também de colocar em elevadores, não é? Do condomínio, etc. e tal. Realmente são práticas que os tribunais vêm reconhecendo e a própria legislação estabelece como sendo práticas abusivas. Mas alguém tem alguma pergunta? Vamos perguntar. Aproveitem. Meu caro Jair, Anderson, Wagner, Bora, Mário, Matheus, pergunta bora. aí, professor. Matheus. Hoje ele está calado. O Matheus, ele está querendo saber, ele está me mandando aqui um WhatsApp, viu, professor? Se ele comprar o ingresso para o jogo do Ceará e o Ceará levar a peia do Leão, ele tem o direito de ser ressarcido, não? Olha, é muito difícil disso acontecer, primeiramente. Então, eu gostaria de falar que o senhor está sonhando com isso. O professor, por uma questão muito objetiva de que entre os meus alunos terão torcedores do Ceará e do Fortaleza, eu vou me abster de responder essa pergunta. Prudente, professor, muito prudente. Muito prudente. Tem que ter mais Ceará, professor. Da instituição. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Rapaz, o pessoal está com as contas tudo em dia. Na tela aqui. Ninguém mais tem uma pergunta? Professor, Pronto, o senhor está me ouvindo? Não estou lhe vendo. Quem é? Seu nome? Pronto. Ô, Tiago, quem quer fazer? Eu quero fazer mais um. É o João Bosco. Ei, Pedro Igor. Rapaz, estava faltando Já você. que ninguém quer perguntar. Não estou lhe vendo. Vamos lá. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre as cobranças da Enel. Porque, às vezes, eles começam a especificar no papel tanta coisinha, mas é uma coisa assim que a gente não entende o que é que está. Eles dizem assim, vem a conta, aí vem lá o valor, mas ele bota um bocado de nome. E o tamanho da letra, João? E o tamanho da letra? É Verdana menos 10. Aí, no final, a gente diz assim, eu olho para a minha conta e digo, rapaz, como é que foi que eu gastei desse tanto? Aí tem lá vários itens que a gente não entendeu o que é. Isso não é uma coisa, de uma certa forma, abusiva, não teria que ter uma explicação melhor para o consumidor do que a pessoa está pagando, o que estão cobrando a gente? Eu entendo que sim, né, como o professor Marcos Vinícius falou, inclusive existe um padrão normativo para que haja ali uma fonte, né, visível para aquele consumidor que está ali recebendo aquela cobrança dentro da sua fatura, né, mas infelizmente a empresa que você citou, concessionária de energia elétrica, aqui do estado do Ceará, ela parece não adotar critérios sérios, né, e objetivos na cobrança e muito menos no corte, né, quando ela faz ali, interrompe o fornecimento, né, do serviço de energia elétrica de alguns consumidores. Nós já tivemos muitas dores de cabeça com essa empresa, né, na época em que eu trabalhava no Proconselho, que ela segue ainda oferecendo essas mesmas dores de cabeça à equipe que está lá. E aí eu destaco que outra prática abusiva que ela tem feito ocorre nas localidades da zona rural, quando ela só faz a aferição de 2 em 2 meses do consumo do consumo, né, daquelas pessoas, e aí ela calcula uma média, né, e aí acaba fazendo uma cobrança ao consumidor que dificulta a sua compreensão com base nessa média de consumo, não levando em consideração a utilização de fato
né, daquele serviço de energia elétrica no período. Então, eles se baseiam, o professor Marcos Vinícius e também toda a turma, numa resolução, a resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é uma agência reguladora em que, né, nós vamos ver durante a disciplina de Direito do Consumidor que há, eventualmente, situações em que há um conflito, né, entre o que as agências reguladoras, né, estabelecem e a legislação de consumidor, às vezes é a legislação consumerista. Então, muitas das vezes, né, tanto as companhias aéreas quanto as agências reguladoras, as concessionárias de energia elétrica, elas emitem, né, resoluções que são muito mais protecionistas aos fornecedores do que aos consumidores, gerando esse conflito que muitas vezes vai bater as portas do judiciário, trazendo, né, antes de tudo, sequelas, né, muito negativas para os consumidores que têm, por exemplo, o serviço interrompido sem saberem de fato que estão devendo, que estão inadimplentes, ou muitas vezes que fizeram ali algum tipo de consumo não especificado nas suas faturas. O professor Pedro falava aí sobre essa questão da interrupção do fornecimento de energia, e eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo logo após, né, eu me formar, porque assim, quando o aluno de Direito ele entra no primeiro semestre, ele já é praticamente doutor, né? E quando ele termina, então, se a pessoa olhar torto para ele, ele já está processando. E aí o que acontece? Estou eu tranquilo, de boa, de boaça na praia, tomando minha água de coco, etc e tal, na minha ondinha. Eis que eu morava com a minha mãe nessa época, minha mãe liga, meu filho, isso é uma coisa chata. Eu digo, mãe, que coisa chata foi que aconteceu? Não, é porque veio um rapaz aqui cortar a nossa luz. Mas eu assim, como cortar a nossa luz? Foi, aqui está tudo apagado, está tudo no escuro, isso já era mais ou menos 5h30, já estava escurecendo. E aí eu voltei para casa, né? E ela tinha pago a conta, mas na hora que o rapaz gentilmente chegou para fazer o corte, a lei de Murphy imperou. Ela não encontrou, obviamente, a conta paga. E aí, liga para lá, liga para cá, e agora o que é que faz, tal. Mandaram outro boleto, porque é o seguinte, já era praticamente, não era, começar da noite, era uma sexta-feira, e aí só iria ser religado na segunda-feira, e se a gente quisesse fosse ligado no sábado, tinha que pagar uma taxa extra, etc. e tal. Eu sei que é uma confusão total, sei que nesse vai, nesse vem, foi desligado a luz. A nossa sorte, e aí pagou novamente a conta, isso lá por volta de 8h30, já estava lá em casa um clima romântico, né, toda a luz de velas, etc. e tal. Minha mãe perseverante, como sempre, continuou a procurar a conta, pois não é que ela já tinha pago? Realmente ela tinha pago. E aí ela pagou 2 vezes, né? Pagou a primeira que já estava paga e pagou a segunda para ver se era religado novamente. Então, assim, se eu não me engano, por esses dias, saiu, eu não me lembro se foi uma resolução ou foi um dispositivo legal, propriamente dito, que estabeleceu a proibição do corte do fornecimento de energia elétrica, se não me engano, nos finais de semana. Procede, professor? Sim, inclusive, professor Marcos, isso já é uma prática corriqueira, né, de municípios que possuem órgão de defesa do consumidor, de legislar, né, que tanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, por exemplo, aqui de Tirambi, o SAAI, ou a CAGES, né, a nível de estado, de capital, e a Enel, né, estejam impedidas de fazer a suspensão do serviço de energia elétrica ou de água e esgoto nas sextas-feiras ou vésperas de feriados ou dias em que não haja funcionamento do comércio. Então, aqui em Xarambi, por exemplo, já existe desde 2015 essa legislação, e uma das coisas que a gente mais batia, né, dificuldades que a gente mais batia junto à Enel, era que eles entendiam que isso era de competência federal, ou seja, somente uma lei federal poderia vetar essa prática. Eles desconsideravam e desobedeciam a legislações municipais em relação a isso, o que obviamente é uma prática abusiva por parte da empresa, que está desrespeitando uma norma, né, uma legislação municipal, sendo ela uma prestadora de serviço naquele município, naquele lugar, ou seja, sujeita ao ordenamento jurídico daquele território. Então, não há ali um respeito à legislação, e aí isso acabava sendo prática corriqueira, elas faziam esse corte, essa suspensão do serviço, né, em feriados, nas sextas-feiras, o que ocasionava um prejuízo muito maior
ao consumidor, porque hoje em dia já é demorado eles fazerem esse restabelecimento. E, né, sextas-feiras, vésperas de feriado, né, finais de semana, isso acaba sendo muito mais prejudicial. Uma outra prática, né, já que a gente está falando aí de fornecimento de energia elétrica, muito corriqueira, que inclusive já tem chegado ao judiciário, é o estabelecimento automático, professor Marcos Vinícius e turma, de parcelamento de dívidas de energia elétrica, que ainda foi feito, muito a partir de termos de ocorrência e inspeção, em que ela unilateralmente retira o medidor daquele consumidor para fazer uma inspeção essa unilateral, sem oportunizar o consumidor, inclusive verificar a forma como essa inspeção ocorre, e aí fazendo, muitas vezes, né, uma constatação, repito, unilateral, de que aquele consumidor fez um desvio de energia, muitas vezes porque ele tinha uma geladeira antiga e trocou por uma nova, então isso desregula, né, o consumo de energia, então aí não achava, né, a grosso modo, que o consumidor tinha feito um gato, estava ali usando uma estratégia para poder reduzir o seu consumo de energia elétrica e fazia um cálculo que levava em consideração o consumo dos últimos 12 meses e na fatura vinha ali uma cobrança extra para aquele consumidor com registro de que haveria um TOI, um termo de ocorrência e inspeção. E imagine que eu já vi, inclusive, estabelecimentos comerciais aqui de Tiarapim receberem TOIs na bagatela, professor Marcos Vinícius, de R$60 mil. Nossa. Se o consumidor não pagava esse valor, ele vinha parcelado nas faturas seguintes em prestações que de 60, eu já vi até de 72 vezes, para que o consumidor fosse compelido a pagar dentro da sua fatura de consumo mensal, que também é uma prática abusiva. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu estou cheio de dúvidas aqui, mas eu vou deixar vocês perguntarem. Deixa a timidez de lado. Aproveita que o homem é bom. Mas ninguém tem dúvida aqui. O pessoal é rico, viu? O pessoal não tem dúvida aqui, não. Não, tem. O pessoal é pobre. Ô, Pedro Igor, o pessoal aqui coisa, tem aquela dívida. Eu tô cheio, o pessoal quer falar, né? Vamos falar aqui, ó. Por exemplo, valores não pagos há mais de 5 anos. As empresas elas têm, como é que se diz? Elas têm que cobrar, isso é correto? Você pode repetir, por favor? Não entendi direito a pergunta. Por exemplo, quando você tem dívida que você passou já há mais de 5 anos, sai do SPC, sai do Serasa, assim fica, mas essas empresas, elas têm que elas ainda podem lhe cobrar? Olha, geralmente essas cobranças permanecem válidas quando existem contratos, e esses contratos especificam essas condições. Mas, em sua maioria, o que deve deixar de existir são as restrições do crédito, ou seja, a negativação do nome desses consumidores nos órgãos, tanto o SPC quanto o Serasa. Mas as dívidas, elas podem ainda ser cobradas, inclusive existem ações específicas, né, para esse tipo de situação. Então, nesse caso, o consumidor precisa compreender que o que vai estar em jogo ali é a restrição dos 5 anos em relação ao nome dele nos órgãos de proteção ao crédito. Mas a dívida, sobretudo, a depender do contrato, inclusive do valor desses contratos, ela pode, inclusive, ser cobrada a nível judicial. Inclusive, eu tenho percebido, professor Marcos Vinícius, um aumento considerável, né, de empresas, sobretudo essas empresas de pequeno porte, que têm batido a porta do judiciário para receber, né, alguns de seus créditos, sobretudo créditos que sejam ali de uma monta significativa. E elas podem passar os seus créditos para outra empresa, ou quando você não conhece? Essa prática, assim, é uma prática que, inclusive, tem sido muito corriqueira, né, que são a prática de você passar dívidas para securitizadoras. Né? Inclusive, eu já manejo ações judiciais, né, em que existem essas situações, e essas empresas elas possuem contratos de seguro, né, e esses seguros garantem minimamente que, não havendo o pagamento por parte daquele consumidor, essas securitizadoras seriam responsáveis por esse pagamento, cabendo a elas investir, né, judicialmente contra aquele consumidor inadimplente. E aí, é uma prática que tem sido, né, suscitada muito no Poder Judiciário, mas é importante deixar claro que esses são cláusulas contratuais, né, que existem, e existem contratos que indicam essa possibilidade. Embora, como eu falei, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor indique
que o contrato e as informações desse contrato precisam ser repassadas de forma clara, precisa e ostensiva, ao consumidor também é dada a obrigação de conhecer esse contrato, né? Então, havendo essa disposição contratual, que o consumidor, o fornecedor pode utilizar-se de securitizadoras de crédito para garantir aquele pagamento, né? Essas securitizadoras poderão, né, havendo um débito, esse débito sendo de fato existente legal, ser consumidor cobrado e impelido judicialmente a fazer o pagamento desses débitos, não mais a empresa a qual ele adquiriu aquele produto, mas a empresa que ficou responsável, né, por receber esse crédito, chamadas securitizadoras. Inclusive, é muito comum na questão de crédito, né, chamados créditos podres, né? Aquela pessoa, às vezes, adquire um financiamento, alguma coisa, tem uma dívida, passa 5 anos, e aí esses valores são repassados para terceiros, e aí vem aquela questão que o professor muito bem disse, não é? Esse tipo de prática tem que estar previsto contratualmente, o consumidor tem que ser informado de forma extensiva, exaustiva, não pode ficar nada subliminar, e tem muitas questões que envolvem aí, inclusive no âmbito dos tribunais. Acho que alguém ia fazer uma pergunta, pode ligar o microfone, quem ia perguntar? Eu ouvi voz? Se não, tem outra pergunta. E aí, na verdade, não é uma pergunta, professor, é uma curiosidade, tendo em vista a sua vasta experiência prática. Passo já a palavra. Vamos fazer um bate-bola aqui, Soraya. Mas aproveitar aqui também, professor, que a gente tem a ideia, não é, do que pode ser mais demandado em determinadas cidades, mas pela sua experiência em Xeremodim, não é, pela sua vivência, quais seriam os setores que são mais procurados por questão de ferimento, né, às leis consumeristas, o que é que o consumidor mais procura ou mais procurou o PROCON na época em que o senhor estava atuando mais intensamente? Professor, acho essa pergunta interessantíssima, inclusive porque a gente, enquanto órgão de defesa do consumidor, é obrigado a divulgar anualmente, né, o cadastro de reclamações fundamentadas, ou seja, o cadastro de empresas mais demandadas junto ao órgão de defesa do consumidor. E primeiro eu gosto muito de deixar claro que uma das coisas que mais me traz e que eu mais preconizava na época de defesa do consumidor não era nem tanto o número de demandas que essa empresa recebia, mas... Acho que travou, professor Pedro. Enquanto o professor Pedro volta, o professor Matheus colocou aí no chat... Retornou. Desculpa, a minha internet aqui oscilou um pouquinho. Eu só queria dizer que, para mim, pouco importava, professor, né? Claro que, objetivamente, a gente precisa ter esse dado, esse indicador tem importância, mas pouco importava o número de reclamações que uma empresa recebia. Para mim, importava muito mais a resolutividade dessa empresa. Então, se ela recebia 100 demandas e resolvia 100 dessas demandas, a gente tinha uma empresa que atendia 100% das suas demandas e, portanto, é uma empresa amiga, entre aspas, né, parceira dessa relação de consumo, porque ela procurava harmonizar essa relação de consumo. Mas, objetivamente, né, respondendo a sua pergunta, e eu acho que seguindo um padrão também muito comum aos órgãos de defesa do consumidor, os setores mais afetados, né, mais chegados aos órgãos de defesa do consumidor e ao PROCON eram os setores bancários, né, que envolviam as agências bancárias de Xeremodim, tanto, né, pelos serviços bancários realizados, quanto também na prestação desses serviços, pelo atendimento ruim que os consumidores sofriam dentro dessas agências, e ainda telefonia, também um serviço muito demandado, né? A gente sabe, objetivamente, o porquê, porque o serviço de telefonia, né, é um serviço, de fato, precário, e um outro serviço que a gente recebia, né, e aí liderava, né, o ranking de estatísticas do PROCON era o serviço que nós já trabalhamos aqui, né, do serviço de energia elétrica, né? De fato, ainda liderou por muito tempo, eu acredito que ainda hoje lidere, né, o número de reclamações recebidas pelos consumidores, embora, né, seja uma empresa que hoje desenvolveu dentro, né, do seu mecanismo de atuação uma organização maior junto à ouvidoria. Então, hoje, os órgãos de defesa do consumidor eles têm um contato direto, uma linha direta com a ouvidoria da Enel, o que possibilita, professor Marcos e turma, uma resolução mais rápida, né, das demandas que chegam quanto à Enel.
Inclusive, essas questões envolvendo as empresas, né, de telefonia, às vezes elas nos prometem um mundo sem fronteiras, né? E, às vezes, debaixo da antena não funciona o sinal. Mas, enfim, essas incoerências da vida. Mas, Soraya, você tinha mais uma pergunta, não é isso? Sim, mas a título de curiosidade, em relação aos bancos, os bancos, geralmente, eles colocam em alguns contratos, que muitas vezes eles não falam para o consumidor, em relação, por exemplo, consignado, quem é de empresa pública, né, que vai atrás de um consignado, eles geralmente colocam no contrato um seguro chamado seguro prestamista. E esse seguro, eles não falam para o cliente que está incluso, entendeu? E isso é contra a lei. E teve agora, eu assisti uma vez uma live de um Marcelo, acho que era Marcelo Segrado, e o que aconteceu? Ele falou que isso era contra a lei, que você fosse ao banco. E eu fui, na época, no Bradesco, né, verificar, eu não tinha um contrato, você tinha que pedir, eu pedi, solicitei, e lá tinha o seguro prestamista que eles não me falaram. Eles me devolveram, na época, R$1.800, entendeu? Aí eu fui atrás dos antigos, que já tinha sido pago. Olha, foi uma bolada boa. Mas porque eu assisti uma live. E eu acho que tinha um gerente da Caixa que nem sabia que existia isso. E eu tive que mostrar os documentos, dizer que tinha esse seguro que estava incluso lá, né, no consignado, que ele não deveria ter sido cobrado. É uma coisa que muitas vezes alguns estão indo no PROCON, né, para poder resgatar quando eles não querem passar o contrato para o consumidor. Hoje mesmo, Soraya, por coincidência, eu tratei de uma demanda dessas. Inclusive, o seguro e outros serviços que são incluídos dentro desse processo de contratação de um empréstimo, por exemplo, de um consignado, eles são considerados, como eu falei no exemplo anterior, na resposta anterior que a gente conversou, como vendas casadas. Então, eles estão inseridos lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e, de fato, havendo ali, né, uma constatação do consumidor de que ele foi compelido a contratar aquele seguro prestamista, ele vai poder solicitar a restituição daquele valor e receber, né, novamente. Eu passei isso para vários colegas, todo mundo está indo para o Bradesco já devia estar com ódio de mim. Professor Pedro, informações. Olha que interessante, olha como é apaixonante o direito do consumidor. Eu nem leciono nessa área, mas todos nós somos consumidores, não é? Começamos aqui falando sobre superendividamento, fomos para práticas abusivas, interrupção de serviços, uma série de assuntos, não é? Que trilham ali a seara do consumidor e que mostram realmente que é uma disciplina muito prática, não é? Porque são casos do dia a dia que acontecem conosco, com o nosso vizinho, com algum familiar. Então, assim, tenho certeza que esse semestre, principalmente os nossos alunos do quarto semestre, vão poder aproveitar bastante a disciplina aí de responsabilidade civil, consumidor, estará aí sob a batuta do professor Pedro Igor, não tenho dúvidas de que será muito, muito bem conduzida a disciplina, até por conta da sua expertise, sua experiência na área. Professor Pedro, agradeço demais, vou abrir aqui para caso alguém queira fazer uma pergunta final, coloquei aqui no nosso bate-papo a nossa frequência, tá? Então, preencha uma frequência para que vocês possam receber os certificados e vamos fazer agora já perto das 9 horas o nosso encerramento. Antes, perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, em especial sobre a temática proposta aqui pelo professor Pedro. Até peço perdão pela conversa, não é? Ter ido para outras searas, mas realmente é uma área muito, muito empolgante. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Diga lá. A frequência pelo WhatsApp, professor, que eu não consigo pegar. Para mim, não, aqui. Quem está perguntando? Tem uma mãozinha levantada. Me diga seu nome e pode perguntar. Se puder ligar a câmera, melhor ainda. Eu acho que deve ter sido eu. Pode dizer. O microfone, o bate-papo aqui não está funcionando, não. Eu não estou conseguindo escrever nada. Não está conseguindo nem clicar? Não, está bloqueado. Estranhíssimo, mas enquanto você tem mais alguma pergunta, não? Eu vou tentar ver aqui alguma configuração. É o Jardel, é isso? É o Jardel. Jardel, muito bem. Eu vou verificar aqui, se for o caso, eu mando para os nossos alunos do grupo, e aí quem não for o nosso aluno ainda,
pode entrar em contato com a Unopar Xeramobim pelo Instagram, que a gente manda o formulário lá. Mas, professor Pedro, muito obrigado pela sua participação, pela sua explanação. Realmente foi uma noite muito proveitosa, realmente de muita aprendizagem, uma temática muito, muito importante, e que eu tenho certeza que foi muito frutífera para todos nós, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o professor Pedro finalizar, e aí, na sequência, a gente faz a nossa foto, vamos bater o nosso retrato para deixar aqui marcado esse dia de hoje, o primeiro dia de evento, aí, retornando aos trabalhos em 2022.1. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Professor Marcos, eu que agradeço a você, né, pela parceria, agradeço a todos que fazem, né, a instituição, sobretudo aos alunos e alunas que estiveram conosco hoje. Então, espero, né, que durante todo o nosso semestre nós possamos ter momentos de debate como esse. De fato, o tema do direito do consumidor é um tema que levanta, né, muito debate, que levanta muita discussão, mas sempre trabalhando na lógica de proteger, né, o elo mais fraco dessa relação de consumo, que é o consumidor, preservando a harmonização dessa relação de consumo, porque o fornecedor também ele vai ter, né, o seu direito e os seus direitos assegurados a partir dessa harmonização, né, das relações de consumo. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Estou vendo aqui muitos amigos pessoais, não vou citar aqui nominalmente, porque posso esquecer alguns, e a tela, de fato, está muito cheia, mas, em nome da Soraya, né, que participou ativamente desse momento, eu gostaria de mandar um abraço a todos vocês e espero, né, que no decorrer desse semestre nós possamos ainda trocar muitas figurinhas e responder e aprender muito também com cada um de vocês. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até amanhã, porque eu também quero participar, né, dos próximos dias aí de encontro dessa Semana Aberta do Direito, professor. Maravilha, maravilha. Vamos fazer aqui, então, um registro, todo mundo olhando para cá, digam X, vamos bater pelo menos umas 2 fotos aqui, aquele sorrisão maravilhoso, começando os trabalhos, não tem dívida, não está com o nome negativado, aquele sorriso aliviado. 1, 2, 3 e... Primeira foi... Vamos aqui, mais uma. Eu tenho que garantir aqui. Rapaz, o Júnior acabou de entrar. Até estava esperando só o Júnior para a gente bater essa foto. Cadê o Júnior? Júnior, a gente estava só lhe aguardando para bater essa foto. Pronto, batemos uma para garantir, que eu não sou besta nem nada. Vamos tirar uma também no celular, porque vai que esse computador dá pau e eu não salvo esse negócio aqui. Então, vamos tirar um retrato. Não sei nem como é que eu vou fazer. Vou tirar de vocês lindamente. Olha que coisa linda. A foto da foto. E agora eu vou aparecer na selfie. Depois eu recorto. Ai, professor, tem calma. Tenha calma, né? Todo... É só dar um print, professor. Não, eu vou tirar de várias formas aqui para não perder, não ter risco de perder esse momento maravilhoso que a gente teve. Soraya, tu ainda não acostumou, Soraya? Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela presença, participação de vocês aqui. Realmente a sala esteve bem, bem cheia. Fico muito feliz com a participação, a interação. Estou conhecendo alguns rostinhos novos aqui. Imagino que sejam nossos futuros alunos, já devem ser, não é, do primeiro semestre, ou serão brevemente. Então, agradeço demais aos nossos alunos veteranos, né, que como sempre participam, Soraya e os demais colegas, e convidar desde já que vocês possam estar conosco amanhã novamente, professor Matheus, que vai trazer aí direitos da personalidade, trazendo aí, sobretudo, numa era digital, né, em que a privacidade é cada vez mais relativizada. Então, tenho certeza que vocês não perdem por esperar amanhã, sem sombra de dúvidas, vai ser um grande dia. E, para finalizar, na sexta-feira, vou trazer aqui para vocês o professor André, que também é uma autoridade, é uma pessoa extremamente capacitada e que vai falar sobre a cultura do cancelamento, não é? Vai fazer algumas reflexões aqui, principalmente nessa era em que as pessoas realmente costumam cancelar, não é? Sejam aqueles que são excluídos do BBB, sejam aqueles que, por razões políticas, futebolísticas ou amorosas, seja lá o que for, acabam cancelando umas às outras, né? Então, vocês não perdem por esperar, e na próxima semana vamos ter aí um mini curso que vai ser também presidido pelo professor Matheus, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer revê-los.
O nosso link está aqui, tá? O pessoal disse que está funcionando. Se tiverem alguma dificuldade, aí a gente manda no grupo, mas está aqui também. Eu já vi que muitas pessoas disseram que deu certo o link, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco, ou pelo WhatsApp, ou no Instagram, Unopar Xeramobim. Meus queridos, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite, até amanhã. Boa noite. Tchau, Janderson, meu colega aí, ó. Janderson, seja bem-vindo.